Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Reforma Íntima. Hoje nós vamos falar do capítulo 11, ainda estamos falando do capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos falar do item 5, que é dai a César o que é de César. Muita gente conhece essa passagem, né? Onde os fariseus mandam que os discípulos questionem Jesus, né? E eles falam assim: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Então, eles estão fazendo essa abordagem porque eles vão falar de César. E aí, Jesus não considera as pessoas, ou os cargos, ou as posições, né? Ele considera a verdade, ele considera aquilo que é o correto, né? Então, pensando nisso, Jesus, me diga, né? É permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? E aí Jesus responde, né? Aquilo que todos nós conhecemos, dai a César o que é de César. Mas vamos lá. Por que essa passagem está dentro do nosso capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo? Ele está falando de pagamento de tributo, né? Do que Jesus está falando aqui? E aí vejam o seguinte, né? Ele fala para nós que esse pagamento de tributo, o Evangelho, né? Começa a explicar para nós que esse pagamento de tributo era algo muito sério, tá? Era algo que era levado de uma forma muito séria por parte dos judeus. Por quê? Porque isso, como eu já expliquei em outros evangelhos, em outros vídeos aqui para vocês, o judeu ele tinha uma prática exterior, né? O judeu ele tinha a prática da oferenda no altar. E essa oferenda do altar não era algo simples para ele, era algo que impactava nas coisas da vida dele, né? Se ele fizesse a oferenda, e se essa oferenda fosse boa, na opinião dele, na crença dele, ele estava estabelecendo uma relação íntima com Deus, né? Ele estava agradando a Deus. E as coisas dariam certo ou dariam errado na vida dele, de acordo com a oferenda que ele tinha feito. Se ele tivesse feito uma oferenda simples, uma oferenda que era pobre, né, que era uma oferenda que ele não tinha condições de ofertar todo o seu amor através do material, que muitas vezes era parte da sua colheita, era parte do seu trabalho, ou era de repente um cordeiro que ele colocava sobre o altar, ou era, enfim, uma oferta generosa que ele fazia para Deus, mostrava que ele não era merecedor dessa abundância e dessa prosperidade. Então, isso era muito sério para ele. Por quê? Porque o tributo, muitas vezes, impactava na sua capacidade de oferta, na sua capacidade de dar essa oferenda no altar. E isso vai impactar no quê? Na vida dele, era o que ele acreditava. Se eu fizer uma oferenda pequena, porque tive que pagar um imposto, o tributo a César, o que vai acontecer com a minha vida? Cada vez vai ficar pior. Cada vez eu vou faturar menos, vou ganhar menos, vou ter uma condição pior, vou poder pagar menos imposto, vou ficar mais apertado. Então, era a relação do caos, né? Era a preocupação do caos. Então, eles queriam encerrar isso, eles queriam alguma forma, né, de poder burlar isso, de não precisar mais pagar esse imposto. Bom, entendido isso, feito esse entendimento, eles vão para Jesus e perguntam: olha, se você está ensinando as coisas do céu, se você está ensinando as verdades, e você não considera, né, os homens pelos seus cargos, pelas suas posições, então diz para nós aí, é devido pagar esse tributo, uma vez que ele impede tudo isso, né? Uma vez que ele, nesse contexto, ele vai prejudicar a nossa relação com Deus? E aí Jesus tem a resposta perfeita, porque ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Você, a pretexto de estar querendo estabelecer uma relação íntima com Deus, vai deixar de cumprir com as suas obrigações e vai prejudicar o seu próximo. Porque deixar de pagar o imposto a César, que era de direito, né, para quem ia ser dado esse imposto, deixar de pagar esse imposto é você não respeitar o seu próximo, é você não amar o seu próximo. E Jesus já tinha feito um ensino da questão do seu íntimo, né, da sua doação, quando ele fala do óbolo da viúva lá no passado, né? Quando ele explica, né, que mais vale aquela entrega que ela está fazendo de 2 dinheiros, né,
do que os ricos que colocavam muito dinheiro sobre o altar. Então, a relação ela não está com essa oferenda material, ela tem a ver com a oferenda, com a oferta do seu íntimo, da entrega do seu espírito para Deus, da entrega da sua transformação para Deus, né? Mas tudo isso nós já vimos. E aí quando ele fala, dai a César o que é de César, ele está dizendo, olha, a gente não pode, em absolutamente, prejudicar as pessoas naquilo que é delas, né? Naquilo que pertence a elas. E o Evangelho vem explicar para nós, ali no finalzinho do item 7, ele diz assim, que Jesus, né, ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, para a sociedade, para a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, nós não podemos prejudicar o nosso próximo. E aí eu queria fazer uma explicação que é a seguinte, né? Veja só, nós, quando pensamos em amar ao próximo, nós quando pensamos no ensinamento do Cristo, nós imaginamos que essa ação de amar ao próximo, ela está em grandes movimentações, né? Vou fundar uma grande instituição, a gente pode fazer isso, não há mal nisso, muito pelo contrário, né? Deve se estimular que quem tem capacidade de fazer nessa condição, que faça nessa condição. Mas vamos lá, amar ao próximo não está relacionado a isso. Amar ao próximo não está em grandes movimentos. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que uma vez que nós estamos aqui no corpo físico, somos espíritos, né? Eu sou o espírito que usa esse corpo aqui, ok? Mas eu estou aqui. Do contrário, eu faria todo o meu processo de evolução no plano astral, não faria aqui no mundo físico. Aqui no mundo físico eu tenho todas as minhas tendências, eu tenho todo o contexto que cerca a minha vida, né? Que vai se apresentar para mim, e é aqui que eu vou fazer a minha evolução. É aqui que eu estarei em prova e expiação. É aqui que eu serei testado sobre as coisas que estão dentro do meu coração, dentro do meu espírito. Então, as atitudes aqui é que valem, né? O que acontece? Estando aqui no corpo físico, as minhas atitudes que vão demonstrar a minha evolução espiritual não são atitudes espirituais de oração. Eu estou orando pelo meu próximo, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com as mínimas atitudes do teu dia a dia, com não prejudicar o outro, que não seja furando uma fila. Que eu não... a gente vê muito isso, né? Que eu não estacione o carro numa vaga de alguém que tem necessidades especiais, ou que sequer eu pare o carro para alguém descer ou subir, né? Numa vaga de quem tem necessidades especiais. Porque a pessoa pode estar passando por ali, achar que a vaga está ocupada e ir embora e não conseguir parar. Num mínimo detalhe, nas coisas daqui, do mundo físico. Naquele funcionário que eu não quero registrar, porque eu quero pagar menos imposto, né? E aí ele é prejudicado depois na hora que ele for se aposentar ou qualquer coisa nesse sentido. Ou do funcionário que não quer ser registrado porque não quer pagar o imposto, porque vai sobrar menos para ele, né? Então, em todas as coisas, uma vantagem que eu posso levar, né? Num produto que eu estou pagando no mercado, porque ele está com a etiquetinha lá de que ele é mais barato, né? Ele está com o preço errado. E aí tem que estar com a etiqueta certa, porque senão eu tenho que levar pelo valor que está na etiqueta. Você tem que levar pelo valor que é o valor, pelo valor que está registrado no sistema. E tem que parar com esse jogo de querer levar vantagem sobre as coisas. É assim que nós precisamos viver, nas mínimas coisas aqui no mundo físico. Porque isso vai dizer se eu tenho ou não essa condição. E isso é amar ao próximo. Quando eu levo vantagem num troco, quem eu acho que vai pagar esse troco que veio errado, que veio a mais para mim? É vantagem, né, prejudicar a pessoa que está ali no caixa trabalhando tantas horas para me atender, e aí eu levo um troco a mais e acho que está tudo certo? Entende? Como eu disse, nas mínimas coisas. Então, o ensinamento que Cristo veio trazer para nós é: você precisa amar o teu próximo em cada detalhe. Você não pode levar vantagem. Você precisa permitir que as coisas funcionem, né? E aí, esse amar, essa demonstração de amor ao próximo, se ela começar nessas pequenas atitudes,
inevitavelmente, ela vai se apresentar nas grandes atitudes. Então, a transformação desse espírito vai passar pelos mínimos testes, pelas coisas pequenininhas. E ele diz, isso vai acontecer em sociedade, isso vai acontecer em família, e isso vai acontecer em cada um dos meus contatos com cada indivíduo da minha vida. A demonstração desse amor ao próximo está no respeito que eu tenho por ele, e está em fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Lembra que no evangelho passado nós falamos que se a gente respeitar essa lei, não precisaria de mais lei nenhuma? Isso por si só bastaria? Ali está toda a lei e os profetas, Jesus disse, né? Então que a gente possa olhar para cada detalhezinho, na minha vivência, na minha experiência do dia a dia, que eu possa dar a César o que é de César, que eu possa respeitar o meu próximo, que aquilo que pertence a ele, eu não queira que pertença a mim. Ok? Bom, esse é o nosso evangelho de hoje. Quero te agradecer mais uma vez por sua presença aqui e pedir para que você compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal, para que a gente tenha mais pessoas tendo acesso ao nosso evangelho. Ok? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos.